Hello boys, hello girls. Então, como combinado, hoje eu vou estar fazendo um resumão do que vai cair na atividade de logo mais à tarde. Então, what should I study for the exam? O que eu deveria ou devo estudar para a prova? You should study the chapter 23, 20, 23, 25 e 27. Você deve estudar os capítulos 23, 25 e 27 da apostila. O que a gente começou vendo? A gente começou falando sobre like, hate, love, don't like, mais o gerúndio. Então, I like reading books. She doesn't like helping me. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler livros e ela não gosta de me ajudar. He loves going to the cinema. Ele gosta de ir ao cinema. Do you like traveling? Yes, I do. Você gosta de viajar? Sim, eu gosto. They hate playing games. Eles odeiam jogar. É muito simples. O like, gostar. O hate, odiar. O love, amar, né? Don't like, a negativa. E o gerúndio é essa terminação, ing, né? Que significa que você está fazendo aquilo naquele momento. Tá bom? Então vamos em frente. Aí também a gente viu também o uso dos porquês. Então, isso aí é bem do português, da nossa aula de português lá, com a professora Cristina, né? Quando o porquê junto, quando corresponder a uma explicação ou uma causa. Comprei este sapato porque é mais barato. Uma explicação, né? Porque com acento circunflexo, quando o substantivo substitui o motivo ou a razão. Por exemplo, não consigo entender o porquê de sua ausência. Qual o motivo? Por que você se ausentou? O porquê separado em perguntas ou quando estiverem presentes, mesmo que não explícitas, a palavra razão e motivo. Por que você comprou este casaco? Então a mesma coisa, né? Um motivo, uma razão. Só que na pergunta, né? Então você usa o porquê separado. E o porquê separado com acento circunflexo, quando vier antes de um ponto, seja final, interrogação, exclamação, e quando tiver o significado de por qual motivo. Estudei bastante ontem à noite. Sabe por quê? Por qual motivo você estudou bastante ontem à noite? Porque eu tenho prova de espanhol no dia seguinte. Então, when we use because e why, que são os porquês em inglês. Por isso que eu passei aquilo primeiro em português, para a gente entender. Então, lá, o because. It is used in answers to give reason of a particular situation, action, verb, emotion or state, verb to be. Então, ele é usado em respostas para dar razão ou uma situação particular. O verbo de ação, né, de se mover, emotion, ou state, ou estado. O verbo, que é o verbo to be. Por exemplo, because he wants attention. Because he wants attention. O verbo é de ação, né? Porque ele quer atenção. Because I am alone. Because, porque eu estou sozinho. O verbo to be, tá bom? É bem facinho, né? You use why to make questions in English. Então, nós usamos why, por quê, para fazer questões, para fazer perguntas em inglês. Why means you want an explanation. Então, why, ele significa que você quer uma explicação. You want a reason, você quer uma razão. Desculpa. When you ask a question with why, you want to know the purpose of something. Então, quando você pergunta, quando você faz uma pergunta, né, com why, é porque você quer saber o propósito de alguma coisa. Take a look at the examples. Olhe esses exemplos.
Why do you study English? Por que você estuda inglês? In this question, I am asking you to give me an explanation, a reason to why you study English. Nesta pergunta, eu estou querendo que você me dê uma explicação, uma razão por que você estuda inglês. Why is Jack sad? Por que o Jack está triste? In this question, Jack is feeling sad. Nesta pergunta, o Jack está se sentindo triste. I want to know the reason, an explanation do why he is sad. Então eu quero saber a razão, uma explicação do porquê ele está triste. Facinho, né? Aqui a gente está com um vocabulário de comida. Então você tem a meat, cucumber, egg, chips, fish, a bagel, bacon, muffin, a pasta, a pizza, soup, rice, salad, sandwich, crispies e tomato. Se você quer ter mais algum vocabulário, aumentar, que é muito importante, dá uma olhadinha lá na apostila. Opinion adjectives, adjetivos de opinião. Então, some adjectives give a general opinion. Alguns adjetivos, eles dão pra gente uma opinião geral. We can use this adjective to describe almost any noun. Nós podemos usar esses adjetivos para descrever almost, quase muitos substantivos. Por exemplo, good, bad, beautiful, nice, harmful, important, lovely, strange, brilliant, wonderful, excellent, nasty. Tá bom? Então eles são adjetivos para a gente dar a nossa opinião, se a coisa é boa, se a coisa é ruim, se a coisa é bonita, se a coisa é legal, tá? Conectores, and, but e because. O and. And connects two ideas that are related. Então, o and, ele conecta duas ideias que são relacionadas, né? I like apples and bananas. Eu gosto de maçãs e bananas. O but, ele conecta two opposing ideas. Então, o but, ele vai conectar duas opções, duas ideias opostas, vai? I have a secret, but I can tell you. Eu tenho um segredo, mas eu não posso contá-lo. O because. O because is used to show the reason. Então, como a gente já viu lá atrás, né? O because, o porquê, ele é usado para mostrar a razão. I ate my lunch because I was hungry. Eu comi meu lanche porque eu estava com fome. Uma razão, né? So. O so, ele is used to show the result. Ele é usado para a gente ver os resultados, tá bom? I buy a new car, so I'm very happy. Certo? Imperativo form. Então, o imperativo, stop, come here, and look out, are all examples of the imperativos. Então, pare, vem aqui e fale. São todos exemplos de formas de imperativo, né? You can use the imperative form to give an order, a warning or some advice. Então, você pode usar o imperativo para dar uma ordem, um aviso, ou uma precaução, né? Warning, que não deixa de ser um aviso também, né? Você pode dar um conselho. Go! A forma negativa do imperativo, como é que você forma? É facinho, é só colocar o don't. Então, don't stop, don't smoke here, don't take my seat, please don't wait here, don't wash your hands here, don't put any salt in my soup. Não coloque nenhum sal na minha sopa, tá? Então é isso aí, gente. Foi o que a gente viu. Eu espero por vocês logo mais às 13 horas. Não vá se atrasar.
Até já!